Olá a todos, eu sou o Dr. Fábio Schutz, eu estou aqui em Viena, na ESMO de 2015, e eu vou fazer um comentário sobre dois estudos importantes que foram apresentados aqui em câncer de rim. O primeiro estudo foi o estudo Checkmate 025, com a droga nivolumab comparada versus everolimus, em segunda linha, em pacientes com câncer de rim metastático tipo células claras. Esse é um estudo bastante importante. O nivolumab é um inibidor de PD-1, é um anti-PD-1, é um anticorpo monoclonal que inibe a ligação do PD-1 na célula e acaba estimulando o sistema imunológico a lutar contra o câncer de rim dos pacientes. Esse é um estudo que foi apresentado na sessão plenária ou na sessão presidencial do câncer da ESMO de 2015 e foram randomizados cerca de 820 pacientes, 840 pacientes quase, para receber um para um a droga nivolumab na sua dose padrão de 3 miligramas por quilo a cada 2 semanas, de forma ininterrupta até a progressão ou decisão do paciente ou do investigador de descontinuar o tratamento, versus o everolimus, que até então era a única droga, no caso, aprovada no Brasil para o tratamento de segunda linha dos pacientes com câncer de rim. Nesse estudo, era permitido também recrutar pacientes que haviam recebido mais de uma linha de inibidor de VEGF-R, então os pacientes poderiam ter recebido até 2 linhas de inibidor de VEGF-R, e na realidade isso compreendeu quase 30% dos pacientes nesse estudo haviam recebido 2 linhas de inibidor de VEGF-R. E esse estudo, pela primeira vez, é o primeiro estudo que mostra um real benefício, um aumento de sobrevida global na segunda linha do tratamento dos pacientes com câncer de rim metastático, com hazard ratio de 0,73, ou seja, uma redução do risco de morte da ordem de 27%. A mediana da sobrevida global dos pacientes tratados com nivolumab nesse cenário foi de 25 meses, comparado com 19,6 meses nos pacientes tratados com everolimus. Isso também já foi publicado no New England Journal of Medicine. Na análise de subgrupos, todos os subgrupos se beneficiaram. E uma coisa interessante no estudo é que a sobrevida livre de progressão, estatisticamente falando, não foi diferente, não foi estatisticamente significante, só que quando eles fizeram uma análise não planejada da avaliação dos pacientes que não progrediram após 6 meses de inclusão no estudo, aí sim a sobrevida livre de progressão foi diferente. Como eu comentei, foi também feita uma análise estratificada de acordo com a expressão do PDL1, porque havia uma sugestão de que os pacientes com expressão de PDL1 aumentada no tecido tumoral pudessem talvez ter uma melhor resposta com o nivolumab. Isso não se mostrou verdade. Eles estratificaram os resultados de acordo com a expressão de PDL1 mais de 1% ou menos de 1%, e não houve diferença do benefício do nivolumab. Ambos os grupos de mais de 1% ou menos de 1% de expressão de PDL1 se beneficiaram com o nivolumab. Importante lembrar que os pacientes que expressam PDL1, eles também, foi observado que eles têm um pior prognóstico. A sobrevida global dos pacientes com a expressão de PDL1 foi pior do que os pacientes que não tinham a expressão de PDL1. O nosso centro ele participou desse estudo, nós recrutamos um bom número desses estudos e por esse motivo eu fui um dos coautores do estudo na publicação do New England Journal of Medicine. E do ponto de vista de toxicidade do nivolumab, o nivolumab foi muito bem tolerado, inclusive melhor tolerado do que o everolimus. 19% apenas dos pacientes tratados com nivolumab tiveram toxicidade grau 3 e grau 4, comparado com 37% dos pacientes tratados com everolimus. Então, de uma maneira geral, ele é uma droga mais bem tolerada. Teve algumas diferenças nas toxicidades. O nivolumab teve mais eventos autoimunes do que o everolimus, como é esperado com esse tipo de medicação,
mas não obstante, do ponto de vista global de toxicidade, ainda foi uma droga mais bem tolerada que o everolimus. Então, baseado nisso, eu não tenho dúvida que essa droga ela vai entrar no mercado e vai entrar no armamentário do tratamento dos pacientes com câncer de rim metastático, e ela precisa apenas ser aprovada. Ela não está aprovada em nenhum lugar do mundo para essa indicação, mas ela deve ser aprovada em breve em diferentes países para essa indicação, inclusive no Brasil. O segundo estudo que eu quero comentar é o estudo do cabozantinib versus everolimus no mesmo grupo de pacientes, que é o grupo de pacientes com câncer de rim metastático na segunda linha de tratamento. O nome desse estudo é o estudo Meteor, ou Meteor, e ele randomizou então cerca de 700 pacientes, na verdade 650 pacientes, para cabozantinib na sua dose de 60 miligramas por dia, ou o padrão também, everolimus, na sua dose de 10 miligramas por dia, que é a dose padrão. A característica desse estudo, diferente do estudo anterior do nivolumab que eu comentei, é que os pacientes poderiam ter recebido quantas linhas de tratamento quisesse, a não ser não poderia ter recebido everolimus. Então, os pacientes, como do outro estudo, mais ou menos 30% dos pacientes receberam mais de 2 ou mais linhas de tratamento com inibidor de VEGF-R. Uma outra característica desse estudo é que ele começou depois do estudo do nivolumab. Eles também permitiram pacientes tratados com nivolumab previamente. Então esse estudo, a característica diferente do nivolumab é que a sobrevida livre de progressão foi o endpoint primário desse estudo. E a sobrevida livre de progressão, ela foi sim, neste caso do cabozantinib, estatisticamente significante e superior em benefício do cabozantinib versus o everolimus. A sobrevida livre de progressão mediana foi de 7,4 meses versus 3,8 meses com o everolimus. E isso corresponde a uma redução do risco de progressão da ordem de 42%, ou seja, um hazard ratio de 0,58 e um P menor do que 0,001, ou seja, altamente significante. Do ponto de vista de sobrevida global, esse estudo ainda é imaturo, a análise é interina, então a gente não tem dados finais de sobrevida global, mas há uma tendência bastante forte a esse estudo também ser positivo do ponto de vista de sobrevida global. A mediana não foi apresentada, mas o hazard ratio de sobrevida global desse estudo foi de 0,67, ou seja, uma redução do risco de morte da ordem de 33%, com um P de 0,005. Mas isso não pode ainda ser considerado estatisticamente significante porque é uma análise interina e é uma análise prematura que precisa de mais eventos para fazer uma análise final. Do ponto de vista de toxicidade, o cabozantinib ele foi uma droga, digamos, tóxica. Tá? A toxicidade grau 3 ou grau 4 do cabozantinib foi de 68%, comparado nesse estudo com o everolimus em 58%, ou seja, é uma droga dura de tomar. Diferentemente, se a gente fizer uma comparação indireta, diferentemente do estudo anterior, cujo o nivolumab ele se mostrou de maneira significativa menos tóxico do que o everolimus. E nesse estudo, o cabozantinib foi tão tóxico quanto, ou até mais tóxico do que o everolimus. E uma boa proporção dos pacientes precisaram reduzir reduzir a dose do cabozantinib para poder tolerar melhor o cabozantinib. Bom, em resumo, esses são os dois estudos apresentados na sessão plenária, ou a Presidential Symposium da ESMO de 2015, aqui em Viena. São dois estudos positivos, dois estudos que foram publicados no mesmo dia no New England Journal of Medicine, e dois estudos que devem mudar a prática de tratamento dos pacientes com câncer de rim metastático em segunda linha no Brasil. Lembrando que nenhuma das duas drogas ainda está aprovada no Brasil, mas os procedimentos regulatórios para aprovação dessas drogas devem começar em breve e eu acredito que elas devem ser aprovadas na maioria dos países com esses resultados. Obrigado e até logo.